Boa noite, segunda-feira, 19 de setembro. Hoje o Unesp Notícias faz um balanço das Paralimpíadas que acabaram neste domingo. Quem conversa com a gente sobre o evento e a cobertura da mídia é o professor da Unesp, Zeca Marques. E ainda... No debate promovido pela TV Unesp e o Jornal da Cidade, os 6 candidatos à Prefeitura de Bauru apresentaram propostas e confrontaram ideias. Saúde. Anvisa vai passar a regulamentar o mercado de integrais porque muitos produtos vendidos assim não se enquadram nessa categoria. Neste sábado, 6 candidatos à Prefeitura de Bauru participaram de um debate aqui na TV Unesp, promovido em parceria com o Jornal da Cidade. O debate pôde ser acompanhado por 9 canais em diferentes suportes na internet, TV e rádio. Uma excelente oportunidade para conhecer as propostas dos prefeitáveis. Os candidatos chegaram à TV Unesp acompanhados de assessores e convidados. As regras assinadas previamente foram relembradas e o debate começou com uma pergunta única para todos. Qual o maior desafio do futuro prefeito eleito? Na sala de controle, equipe concentrada para garantir o mesmo tempo de resposta a todos os candidatos. E na área de convivência, convidados atentos. No segundo bloco, os candidatos responderam perguntas feitas por eleitores de Bauru que tratavam dos principais problemas da cidade. E no terceiro, as questões foram elaboradas pela equipe de produção do debate. Estamos no intervalo do debate e os assessores estão aqui no estúdio para dar orientações aos candidatos. Isso porque no próximo bloco eles ficam frente a frente para responder às perguntas dos adversários. O candidato sorteado tinha a chance de escolher um tema e um adversário para responder, com direito à réplica e à tréplica. Durante toda a transmissão, o debate contou com uma intérprete de Libras para garantir a acessibilidade conforme exigido pela lei eleitoral. A importância é o respeito ao cidadão surdo e ter um debate respeitando a língua de sinais, que é a língua do surdo. Então, para que ele possa ter um voto consciente, ele precisa desse recurso. Além da TV, o debate também podia ser acompanhado pela Unesp FM e pela internet, nos sites da TV Unesp e do Jornal da Cidade. E ainda nas redes sociais, uma forma de as discussões chegarem ao maior número possível de eleitores. Quanto mais suportes nós disponibilizarmos esse sinal, mais pessoas vão assistir. Nós tivemos uma audiência grande, uma participação nas redes sociais também grande. Achei muito interessante para essa festa da democracia, que é o debate, também para a TV Unesp, que acabou cumprindo o seu papel dentro da sociedade. Para encerrar o debate, no quinto e último bloco, os candidatos tiveram tempo para as considerações finais. Acho que um debate como esse é importante para a gente poder expor as ideias com realismo, para mostrar a cidade real que existe em Bauru hoje. E pudemos discutir vários problemas aqui hoje, e cada candidato com a sua posição. Foi um debate muito respeitoso por todos os candidatos e foi muito enriquecedor também, porque as pessoas puderam conhecer quem verdadeiramente tem condições de governar a cidade e tem projetos claros para solucionar os problemas que a cidade precisa. Primeiro que democraticamente isso é bonito para a cidade, né? As pessoas que puderam ter a chance de acompanhar pelas redes sociais, pelo próprio canal de TV da Unesp, em parceria com o Jornal da Cidade. Isso vai fazer com que as pessoas comecem a ver quais são as propostas dos candidatos, né? E a população vai decidir se ela quer manter isso que está desta forma ou se as propostas novas devam merecer a confiança da população e a gente poder implementá-las, né? A oportunidade que nós estamos tendo de poder discutir a cidade para os próximos 4 anos é muito rica. E eu quero ser prefeito de Bauru falando bem de Bauru. Falar bem de Bauru é incentivar os investimentos na cidade. Falar bem de Bauru é acreditar na cidade. Falar bem de Bauru é acreditar nas pessoas. Falar bem dos últimos 8 anos de Bauru é reconhecer os avanços que nós tivemos. Falar bem de Bauru é criar condições para o futuro para que a cidade possa continuar se desenvolvendo. É isso que nós queremos. Tive a oportunidade de falar de emprego, de saúde, de áreas importantíssimas da cidade, a questão da segurança, a falta de água, é a questão de ser administrador. O momento é de mudança no país, o momento é de transformar, colocar gestores públicos para administrar. A história
da questão do político profissional, o político de carreira está chegando ao fim. A TV Unesp, o Jornal da Cidade, promovem então um jornalismo democrático, né, dando a oportunidade do PSOL divulgar as suas ideias, que são ideias e propostas compromissadas com a população. Tem sempre uma frase que eu lembro do Mahatma Gandhi que diz assim: devemos ser a mudança que queremos ver. E o PSOL propõe justamente essa mudança, a mudança da cidade de Bauru. Eu acho que esse painel aqui para nós foi importante. Temos uma luta de vários segmentos da sociedade, movimento estudantil, movimento dos trabalhadores, nas fábricas. Mas só a eleição em si fica muito vazio para você tratar os temas, até porque você tem que buscar nas questões nacionais também a discussão mais ampla. Então, Bauru tem essa facilidade de fazer esse debate através do PCO, porque outros partidos não trazem. Então, nesse sentido é que a gente caminha. Jornalismo, TV Unesp, informação para votar bem. E para você que não pôde acompanhar o debate ao vivo, é possível assisti-lo na íntegra no nosso canal do YouTube. Em relação aos benefícios dos mesários, as pessoas que trabalham durante a eleição, sejam elas tanto na mesa receptora de votos como justificativa ou no apoio logístico, a cada dia convocado para trabalhar na Justiça Eleitoral, para a Justiça Eleitoral, ela ganha 2 dias de dispensa do serviço. Né? Além de que ela ainda recebe um vale alimentação de R$ 25,00, que vai ser, nesse ano de 2016, foi incrementado agora o vale postal, na qual ela vai ter um dinheiro disponibilizado no CPF dela, para no dia depois da eleição, 2 dias depois da eleição, estar disponível para saque em qualquer agência do Correio. Depois do intervalo, você vai ver como fica o tempo nesta semana. E ainda, a maioria dos alimentos vendidos como integrais não são. Para que o consumidor não seja mais enganado, a Anvisa vai começar a regulamentar o setor. É daqui a pouco, voltamos num instante só. Nesta quinta-feira tem início a primavera e uma das principais características dela já apareceu hoje na maior parte do estado, as chuvas fortes. A meteorologista Rita Cerqueira Lopes fala da nova estação e de como fica o tempo nesta semana no boletim do IPMET. A tendência é que hoje aumente a nebulosidade em todo o estado e ocorra chuva em qualquer região. Essas chuvas ela pode ocorrer até amanhã, até na terça-feira, principalmente no setor mais ao leste do estado, que deve ser mantido. Na quarta-feira, então, não tem previsão de chuva e terá um declínio nas temperaturas. A máxima deve ficar em torno de 20, 22 graus e a mínima em torno de 10 e 12 graus. Depois, na sexta-feira, a temperatura começa a se elevar e aí tem uma nova frente que deve passar pelo oceano, que deve aumentar a nebulosidade durante o final de semana e ocorrência de chuvas. A característica principal aqui na região durante a primavera é que você tem as tardes muito quentes, né? São tardes até mais quentes do que o período do verão, onde você tem aquelas fortes tempestades, que muitas vezes com granizos, ventanias. Essa é a principal característica, né? Amanhã a instabilidade continua e podem cair pancadas de chuvas em todas as regiões paulistas. Bauru também pode ter uma chuva rápida, porém intensa amanhã. Agora a umidade do ar é de 62%. Os ventos sopram a 8 km por hora. Hoje os termômetros foram dos 17 aos 31 graus. Nesta terça, a mínima prevista é de 17 de novo e a máxima de 28 graus. A gente fala agora de uma enganação para quem busca uma vida mais saudável. Você costuma consumir alimentos integrais? Uma pesquisa mostrou que nem todo produto que traz na embalagem a indicação de integral pode ser classificado assim. O estudo foi feito pelo Instituto de Defesa do Consumidor com biscoitos. Só 20% deles tinham como ingrediente principal o cereal integral. A Anvisa quer regularizar esse mercado. Carolina prioriza uma alimentação saudável, por isso os alimentos integrais estão sempre presentes nas compras que ela faz.
Primeiro que vem de um hábito de família, né? A minha mãe, principalmente, ela prioriza alimentos mais saudáveis, frutas, legumes. E aí, conforme eu fui tomando conhecimento, tanto de como os alimentos funcionam no nosso corpo, como o nosso corpo responde a isso, eu acabei priorizando e entendendo que o meu corpo funciona melhor quando eu me alimento com os integrais. Por ler bastante sobre o tema e estar habituada a comprar em lojas especializadas, ela sabe identificar os produtos integrais pelo rótulo, mas não foi sempre assim. No começo, antes de ter esse conhecimento, eu comprava muita coisa errada. Que tem muita coisa que é vendida como integral, mas que na verdade nem é tão integral assim. Tem uns grãozinhos, umas sementinhas ali só para dar aquela enganada e passar por integral. Neste ano, o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, fez uma pesquisa com 14 biscoitos vendidos no Brasil como integrais. Desse total, apenas 3 deles continham farinha ou cereal integral como ingrediente principal. Um arroz integral, uma farinha integral, uma aveia integral, ele contém as cascas, contém o endosperma, que é o amido, contém o germe, então ele tem o alimento com todas as propriedades necessárias ou pertinentes ao alimento original. Então isso é um alimento integral. E são esses componentes que mantêm as quantidades de vitaminas, sais minerais e fibras essenciais ao bom funcionamento do organismo. Por isso, quem quer levar para casa um produto integral de verdade precisa ficar de olho na lista de ingredientes. Apenas na estampa, fantasia, falando que é integral ou não, não nos diz nada. O ideal é o consumidor observar não só a tabela de composição nutricional, mas sim os ingredientes e a ordem que eles aparecem. Um alimento, para ser considerado integral, ele tem que ter o primeiro alimento descrito nos ingredientes sendo um cereal integral, ou farinha integral, arroz integral, farelo integral, aveia integral. A boa notícia é que essa situação deve mudar em breve. Foi pensando justamente na dificuldade dos consumidores que a Anvisa decidiu abrir uma consulta pública para definir as regras de quais produtos podem vir aqui para a prateleira dos integrais. Hoje não há nenhuma regulamentação, o que abre margem para que o fabricante dê o nome que quiser sem estar cometendo uma infração, e o prejuízo fica com o consumidor. A ideia é que até 2017 nenhum alimento seja vendido fora dos padrões exigidos. A Anvisa tenta regulamentar isso para que a pessoa realmente compre e pague pelo alimento com os benefícios que a pessoa espera ter. Então isso é de grande importância, eu acho que é um salto qualitativo e em respeito ao consumidor. O texto para regulamentar o que pode ser considerado ou não integral, que vai ser submetido depois à consulta pública, ainda está em fase de elaboração na Anvisa. No próximo bloco, vamos falar das Paralimpíadas. Quem faz um balanço do evento é o professor da Unesp, Zeca Marques. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Voltamos e a gente fala agora dos Jogos Paralímpicos que terminaram neste domingo no Rio de Janeiro. O evento teve 23 modalidades em disputa e contou com a participação de pouco mais de 4.000 atletas de 193 países, um recorde. E quem vai comentar a importância dos Jogos e também a cobertura dos meios de comunicação é o professor da Unesp que coordena o grupo de estudos em comunicação esportiva e futebol, o Zeca Marques. Zeca, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Vamos continuar nos números então. O Brasil conquistou 72 medalhas. A oposição ficou um pouco aquém, né, do que o Comitê Paralímpico esperava, mas de todo jeito foi o maior número de medalhas na história. Você vê como esse resultado como um resultado de investimentos do comitê, do país como um todo nesses esportes, ou é mais o resultado da superação individual desses atletas? Acho que as duas coisas. Tem muito de superação desses paratletas e tem muito de investimento público, investimento federal, seja por meio do governo federal, seja por meio do próprio Ministério do Esporte, seja por meio das estatais, porque as estatais têm aportado vários recursos para a manutenção dos centros em que esses paratletas fazem a sua preparação e os seus treinamentos. Eu acho que, assim como aconteceu nos Jogos Olímpicos, a meta do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Paralímpico foram talvez ousadas demais, mais inclusive nos Jogos Olímpicos.
porque colocou-se como meta que o Brasil ficaria entre os 10 primeiros colocados e ficou um pouco além disso. Nos Jogos Paralímpicos, eu acho que o resultado, apesar de não ser o esperado, o imaginado, ele foi muito favorável, muito positivo. Porque o Brasil mostra-se, mais uma vez, como uma grande potência paralímpica, e isso, a gente pergunta, por que os Estados Unidos, que são aquela potência olímpica, não fazem o mesmo nos Jogos Paralímpicos? É a questão de investimento. Eu acho que nos Estados Unidos eles não estão olhando para o desporto adaptado como nós olhamos aqui. E acho que isso é fruto muito dessas iniciativas públicas, e a dúvida agora é, o que vai acontecer em 2020? Porque a gente sabe que o orçamento será contingenciado para o próximo ano. Nos próximos anos não há nenhuma perspectiva de que a gente tenha maior aporte de recursos públicos federais para o Ministério do Esporte. Então a grande dúvida é o que fazer daqui para frente, com uma experiência que eu achei lindíssima, que é poder ter sediado essas duas grandes competições. E aí havia uma preocupação, Zeca, em relação ao público das Paralimpíadas. Poucos ingressos tinham sido vendidos, mas no fim as arenas estavam cheias, né? O resultado foi positivo em relação ao público? Bom, eu acho que o resultado foi extremamente positivo, e aí os gestores do evento conseguiram ter a percepção de que era importante encher as arenas e abaixaram os preços de maneira assim bastante drástica. Havia, por exemplo, competições que partiam de R$20, R$10, R$20. Bem popular. Então, eu acompanhei por 3 dias os Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, e era um programa familiar, era um programa da família, em que as pessoas iam com os mais velhos, os mais jovens, muitas crianças de colo, muitos carrinhos de bebê no transporte público. Então, acho que foi um grande congraçamento do público, o que não aconteceu na mesma medida nos Jogos Olímpicos, porque a procura tinha sido maior, os ingressos eram muito mais caros. E aí tem uma questão que eu queria destacar, que foi o comportamento do público. Foi diferente? Eu acho que até pelo perfil, esse perfil mais familiar, houve um comportamento talvez um pouco mais aceitável para a própria natureza dos Jogos Paralímpicos, em que, em muitas modalidades, especialmente aquelas que mexiam com atletas com cegueira, que é preciso ter um silêncio absoluto, porque eles dependem do ruído que a bola tem um guizo, isso no goalball, que é aquele jogo de gol a gol, que eles estão com os olhos vendados, no futebol de 5, que é o futebol feito com atletas com deficiência visual. Enfim, nessas modalidades é preciso um silêncio absoluto. E, obviamente, foi preciso didatizar a questão para o público, foi ensinar o público, e o público aprendeu, acho que de maneira muito, muito saudável. Nos Jogos Olímpicos tivemos a questão das vaias, sim, e o Nelson Rodrigues dizia que toda vaia é boa, inclusive a má. Eu acho que as vaias também serviram para disciplinar um pouco o comportamento do público brasileiro nos Jogos Paralímpicos. Até porque mais de 90% do público dos Jogos Paralímpicos era público nacional, não era de estrangeiros, né? E esses Jogos Paralímpicos, eles são um verdadeiro celeiro de grandes histórias, histórias de superação. Na sua visão, a imprensa soube trazer essas histórias à tona ou a cobertura focou mais nos resultados das competições? Bom, eu quero confessar aqui que eu nunca me emocionei tanto no evento esportivo como nos Jogos Paralímpicos. E eu que pesquiso isso há anos, tenho uma vida muito próxima da questão do esporte e nunca fiquei tão emocionado de ver as competições em loco, nas arenas, especialmente a do goalball, que eu já citei, natação, foi uma coisa assim absurda de emocionante. Mas eu acho que a imprensa brasileira, de forma geral, especialmente as televisões, perderam uma oportunidade ímpar de cumprir uma função social, de mostrar que o esporte adaptado, o esporte paralímpico, é um esporte que merece uma atenção como qualquer outro tipo de atividade esportiva. E que ali está um ser humano que merece não compaixão, não merece uma atenção especial, merece apenas uma aceitação de que ele faz parte da sociedade. Então nós tivemos a TV Brasil, que transmitiu os jogos, na TV aberta, a TV Cultura, por questões de grade, não tinha o que colocar por questões internas. Retransmitiu, né, grande parte. O sinal da TV Brasil e na TV fechada a Sport TV. O que, de certa forma, é um paradoxo com o que nós vimos nos Jogos Olímpicos, em que diferentes TVs abertas e fechadas exibiram o evento. Então eu acho que até a própria Rede Globo, que tinha o contrato com a TV fechada, ela não percebeu o potencial que teve nas mãos de poder tornar esses jogos, publicá-los na sua TV aberta. E, obviamente, envolve questão de patrocinador, investidor. Eu acho que eles fizeram todos os cálculos e viram que isso não seria rentável. Mas, mais uma vez, eu quero destacar a função social de uma televisão pública, uma privada que ocupa um espaço público, de poder transmitir isso na sua grade. E acho que foi uma pena. Nem a cerimônia de abertura e a cerimônia de encerramento mereceram o devido destaque nas TVs abertas, né?
E para a gente concluir, Zeca, você que acompanhou os Jogos tanto nas Olimpíadas como nas Paralimpíadas, qual que é o saldo? Foi positivo? A organização dos eventos foi boa? Te surpreendeu de alguma forma? Bom, eu vim aqui várias vezes antes dos Jogos começarem e a gente só destacava os aspectos problemáticos, complexos, os difíceis, né? Os receios que todo mundo tinha de que os Jogos não pudessem acontecer com com eficiência. E a gente sempre destacava que na Copa do Mundo já havia acontecido a mesma expectativa, a mesma atmosfera de descrédito antes de a Copa começar. E bastou a bola rolar na Copa do Mundo para que tudo se desfizesse, tudo acabasse se tornando extremamente eufórico e festivo. Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos aconteceu a mesma coisa. Todas as queixas que, inclusive, o Comitê Olímpico Internacional fez à véspera do evento, acabavam se dissipando, porque acho que o Rio de Janeiro, o Brasil de forma geral, conseguiu oferecer um jogo, uma competição com o mesmo espírito festivo que a gente já tinha visto 2 anos antes na Copa. E nos Paralímpicos, acho que era natural que essa tendência também se repetisse. E o que nós vimos foi problemas pontuais, problemas de infraestrutura, o que vai acontecer agora com essas arenas, que é algo que a gente vai ter que analisar a partir de agora. Mas acho que no cômputo geral, quer dizer, no saldo final, eu acho que o saldo é positivo, tanto para o Comitê Olímpico e Paralímpico Internacional e para o brasileiro. E acho que para nós fica esse saldo de uma competição ímpar, que sabe-se lá quantos anos a gente vai demorar para poder receber Jogos Olímpicos e Paralímpicos no nosso país. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada por suas contribuições. Eu que agradeço. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite, ao vivo. Tchau.